Boa noite a todos. É um prazer tê-los de volta aqui em mais um evento da SBAC para complementar o nosso debate, o nosso curso sobre a RDC ponto a ponto. Todos acho que já me conhecem, né? Eu fiz a apresentação de ontem. Meu nome é Jorge Terrão, sou aqui do Espírito Santo, sou membro da diretoria da SBAC, e hoje a gente vai ter a honra, e me deram a honra e o privilégio de apresentar o nosso colega, doutor André Valpasso, que é o coordenador do Sistema Nacional de Acreditação DIC, que é o sistema de acreditação da nossa sociedade brasileira, do PNCQ, que vai abordar o tema sobre gestão da qualidade dentro da RDC. Então, André, boa noite, seja bem-vindo. A palavra é sua. Um abraço. Obrigado, Terrão. Obrigado, pessoal, que está presente aí na live. Primeiramente, agradecer à SBAC pelo convite. Espero poder trazer aqui um pouquinho do que a gente tem acompanhado, né, dessa RDC e poder contribuir um pouquinho aí com o meu entendimento e com o entendimento aí da nossa sociedade. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar. Terrão, por aqui eu não consigo ver mensagem nem nada. Eu vou deixar André, você. não, eu estou aqui acompanhando o chat para você, tá? E depois repasso para você as perguntas, pessoal. Bom, minha tela está ok? Tela ok, tudo ok. Sim, ok, tela ok. Obrigado, vamos lá. Bom, para a gente começar a falar, né, deixa eu me apresentar um pouquinho. O Terrão já me fez uma introdução aí, mas as pessoas às vezes não sabem a trajetória que a gente teve nesse caminho da qualidade, né? Então, lá em 2005, quando a gente teve a RDC 302, foi quando eu comecei a trabalhar no PNCQ como assessor científico e acompanhei esse processo todo desde o início, né? Desde o lançamento da RC302, que foi um boom, aí teve uma mudança enorme na questão da qualidade dos laboratórios. Tá? Então, a partir dessa data, a gente começou a acompanhar o crescimento dos laboratórios, com os laboratórios crescendo, né? E isso foi que me trouxe ali esse conhecimento, essa bagagem. Então, minha formação, como o Terrão falou, eu sou farmacêutico bioquímico, tá? Possuo MBA em gestão empresarial, também pela FGV. Em 2005, iniciei a trajetória no PNCQ, como assessor científico. Em 2007, me tornei auditor líder do Sistema Nacional de Acreditação. Em 2012, coordenador do Sistema Nacional de Acreditação. Hoje, sou membro da diretoria da SBAC, né? E, em 2020, sócio fundador da Vision 360. Bom, minha função aqui hoje é falar do tópico da gestão da qualidade, o capítulo 5 lá da nossa RDC, onde a gente tenta abordar ali algumas mudanças. Tá? O meu intuito aqui não é trazer a leitura de todos os requisitos, isso é inviável a gente conseguir fazer isso, né? Também entendo que existem muitas interpretações ainda que irão acontecer ao longo desse tempo. A norma acabou de ser publicada, a gente começou aquele burburinho, começar a entender. Ela está muito diferente da RDC 302, muito diferente da primeira versão que veio para a gente começar a estudar para essa mudança, até que se chegou nesse texto final. Então, o objetivo aqui é a gente tentar trazer aqueles itens que eu considero os mais impactantes para dentro do laboratório. Lógico que a gente irão acontecer outras interpretações e uma sedimentação desse conhecimento ainda. A gente tem o nosso congresso aí no mês que vem. É uma ótima oportunidade para a gente conversar, para a gente apresentar alguns pontos e debater alguns requisitos para atender a essa RDC. Né? Então, a gente teve uma mudança, né, com a RDC 302,
principalmente na questão da qualidade, onde a gente colocou a questão dos controles, os controles internos, os controles externos, dentro dessa obrigatoriedade. Então, a partir de 2005, a gente teve um crescimento enorme de laboratórios que passaram a fazer controle de qualidade externa. A gente percebe nitidamente esse boom. E a gente percebe também que ainda faltam laboratórios entrantes nesse meio ainda. Talvez por fiscalização, não é o mérito agora da gente entrar nisso, mas ainda há um caminho longo da qualidade a ser percorrido. E nessa RDC, eu acho que o grande diferencial ali ele vem muito com a questão da segurança do paciente, com a questão da gestão, né, da empresa, do laboratório, das empresas responsáveis pela realização dos exames de análises clínicas. Então, ela vem de uma forma mais completa, mais detalhada a questão da qualidade, né? Antes da gente começar a falar dos requisitos, a gente falou que a mudança da RDC 302 ela trouxe a questão da qualidade dos controles, da obrigatoriedade. Essa nova RDC ela se aproxima muito com os laboratórios pela acreditação, né? Os requisitos de qualidade, de avaliação de indicadores, da implementação de um sistema de gestão. Então, essa nova RDC, para os laboratórios que possuem já a acreditação, vai ser o caminho vai ser reduzido, porque eles já estão preparados para atender a essa nova RDC. Os laboratórios que não possuem ainda essa certificação, é uma oportunidade boa para poder buscar essa qualificação, esse atendimento à legislação, e isso vai trazer benefícios para ele nas questões de gerir a sua empresa de forma mais próxima, né? Nós somos muito técnicos, eu sei, e isso vai acabar trazendo, talvez, para o laboratório que consiga se adaptar nessa nova modalidade, que ele vai ter benefícios de recursos, de entender os seus processos e conseguir trabalhar de forma eficiente e eficaz, né? Então, vamos começar a trazer as novidades aqui da nova RDC, ponto a ponto, tá? Lógico que a gente não vai citar aqui todos os artigos, eu vou trazer os artigos que eu considero que sejam os mais importantes. E outra, isso aqui é o meu ponto de vista, é a minha experiência de vivência de laboratório. A gente vai ter algumas mudanças ainda de interpretação. Eu já li essa RDC aqui umas 4, 5 vezes, toda hora eu vejo alguma coisa que eu vejo, que acho que pode ser interpretado, e aí isso vai acontecer, é normal, né? Uma norma, quando sai, ela vem cheia de novas ideias e as interpretações elas vão acontecer ao longo do tempo, tá? Então, isso é só o início da trajetória. Bom, o primeiro ponto da questão da gestão da qualidade é o serviço que executa exames de análise clínica, né? Eles trouxeram essas definições, essas nomenclaturas, e inclui a central de distribuição também, né? Onde ele pede, né, que essas unidades elas implementem um programa de garantia da qualidade dentro da sua unidade. E aí, o programa de garantia da qualidade, você estabelecer procedimentos, os processos, monitorar, e aí, ao longo da norma, ele vem descrevendo quais são esses processos e como atender a esses processos. A norma ela detalha muito bem isso, né? Então, por questões de definição, vocês já tiveram essa aula, se não me engano, acho que foi lá na primeira, onde começou a se falar da norma, onde a gente já abordou esse ponto da questão da distribuição, né, da central de distribuição, que é o quê? É o estabelecimento de apoio ao serviço que executa exames de análises clínicas autorizado pelo órgão de vigilância sanitária competente, capacitando a realizar as atividades associadas ao armazenamento, acondicionamento, transporte de material biológico. Eles estão
delimitados dentro dessas atividades. Tá? Qualquer outro tipo de atividade, a central de distribuição ela não pode exercer. Bom, artigo 53, ele fala sobre o serviço de exames de análises clínicas e a central de distribuição deve implementar um programa de gestão da qualidade, de garantia da qualidade, que contemple, no mínimo, gerenciamento das tecnologias, gerenciamento dos riscos inerentes, gerenciamento dos documentos e a gestão de pessoal e de educação permanente do pessoal. O que significa isso? É a gestão, é um programa de garantia da qualidade, onde aquilo que foi abordado ali anteriormente, o gerenciamento das tecnologias, o que significa? As tecnologias que estão envolvidas ali durante todo o processo de execução dos exames. Equipamentos que estão sob sua supervisão, e aí a gente vai entrar mais à frente lá, falar um pouquinho sobre essas supervisões que o laboratório ele passa a poder supervisionar estabelecimentos tipo 1, né? A gente tem gerenciamento dos riscos. Gerenciamento de riscos é uma norma que a norma ISO NBR 31000 é uma norma de gerenciamento de risco. Ela entra aqui nessa RDC, na gerenciamento de riscos. Para quem já é acreditado, isso não é novidade, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas ainda assim é um ponto de muitas dúvidas. O que é gerenciamento de risco? Né? Como é que eu vou delimitar esses riscos? O que isso vai trazer de benefícios, de vantagens para mim? Isso aí eu vejo como um grande diferencial das empresas que conseguem aplicar esse gerenciamento de risco. Tá? E aí a gente trabalha gerenciamento de riscos em tudo, em processos, em equipamentos, em todas as áreas dentro do laboratório, e qualquer empresa pode fazer gerenciamento de risco, traz muitas vantagens para a tomada de decisões e redução de custos também. A gestão de documentos ela já existia, a gente já fazia essa questão de documentos, os laboratórios estão acostumados a trabalhar com essa documentação, né? Os PQs, as instruções de trabalho, os formulários, isso tudo existem, o controle dessa documentação. Para quem é acreditado, faz isso de uma forma bem dinâmica, bem controlada, porque eles são avaliados anualmente sobre isso. E para quem não está começando aí nessa questão da qualidade, não possui essa oportunidade de poder organizar o seu sistema e poder praticar a qualidade dos seus serviços. Outro ponto, gestão de pessoal. Para mim, a gestão de pessoal é a parte mais importante de qualquer empresa. A gente está falando aqui de laboratórios, mas qualquer empresa, a gestão de pessoas, ela traz o benefício de você contratar corretamente, de você ter pessoas específicas para determinadas atividades, para cargos específicos. Então, a gestão de pessoa, ela vai... o pessoal bem treinado, bem capacitado e contratado corretamente, começa por aí pela contratação, ela vai trazer muitos benefícios para os laboratórios que querem trabalhar com qualidade. O artigo 54 ele fala de indicadores, né? O programa de garantia da qualidade deve ser documentado e ter sua efetividade monitorada pelo responsável técnico por meio de indicadores de desempenho. Parágrafo único. O serviço que executa o exame de análise clínica deve comparar os resultados de seus indicadores de desempenho por meio de programas ou quando disponível através de referências bibliográficas. O que significa? A gente toma decisões baseadas em números, em fatos, né? E como que a gente verifica isso? Os indicadores. Quando a gente faz perguntas no nosso sistema, o que a gente quer, aonde nós queremos chegar, a gente elabora indicadores. Existem vários indicadores que podem ser implementados. A norma ela pede que você tenha esses indicadores e você monitore a qualidade. Tá? O que são esses programas? São programas existentes já hoje em dia. São programas
O PNCQ possui um programa de indicadores que é gratuito e você responde isso mensalmente. Esses indicadores são referências que ali você compara com outros laboratórios que também respondem a essas informações. Então, esses dados já existem, são indicadores que já estão inseridos dentro de um programa de qualidade, de avaliação. E nada impede que você também crie outros indicadores que, para você, faça sentido, para você traga respostas que vai melhorar a sua administração, as suas decisões, né? Porque a gente precisa tomar decisões baseado nos resultados que nós monitoramos, que nós medimos, tá? E aí tem vários tipos de indicadores, né? Eu botei aqui uma fotinha, mas só como exemplo, né? Ticket médio, número de repente, número de atendimentos ou de recoletas, você pode utilizar. Existem N indicadores, e aí isso é muito específico. Isso depende muito de cada laboratório e da gestão que está sendo feita e como está sendo trabalhado isso, tá? Artigo 56. O serviço que executa exames de análises clínicas e a central de distribuição devem realizar o gerenciamento de suas tecnologias, mantendo, mas não se limitando, as condições de seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, distribuição, instalação, calibração, funcionamento ou uso, descarte e rastreabilidade. O que significa isso? A gente gerenciar todo o serviço que está ali dando suporte para a gente, equipamentos, recebimento de amostras, fazer a qualificação dos fornecedores, seja fornecedores de kits, fornecedores de equipamentos, o transporte, como essas amostras são feitas, se é um transporte terceirizado, é feito corretamente, essas amostras estão chegando ao destino correto, né? Eu posso ali ter vários postos de coleta e a gente precisar desse serviço, às vezes, terceirizado. Esse serviço terceirizado, ele tá legalizado, ele pode oferecer esse serviço. Então, a gente precisa qualificar esses sistemas, né? Então, qualificar nos dá segurança. A gente passa a trabalhar com uma lista de fornecedores qualificados. O que significa? Eu vou fazer uma lista por fazer? Vai dar mais trabalho? Não. Significa que quando algum fornecedor daquele não puder me oferecer um serviço que eu já estou acostumado a comprar, eu posso pegar de outra lista, de olhos fechados, e escolher um outro fornecedor, porque eu avaliei, eu já fiz esse trabalho, eu já gerenciei essa lista, já é uma lista que eu tenho, é uma lista de segurança minha, né? Ou seja, uma lista qualificada. Então, eu posso pegar qualquer fornecedor dali, porque eu sei que eu vou receber esse material qualificado, né? Eu não estou comprando algo no escuro, não sei como é que a pessoa trabalha. Então, a lista me dá essa segurança. Percebam que a norma ela serve para a gente trazer segurança para as nossas atividades. Trazendo segurança para as nossas atividades, para as nossas decisões, com certeza a gente vai entregar um produto com maior segurança para os nossos clientes que consomem, que vão ser atendidos lá nas nossas unidades, né, no nosso laboratório. Dentro ainda dessa qualificação, tem um serviço ainda de monitoramento disso, né, que é o artigo 57. As notificações de eventos adversos e queixas técnicas associadas aos produtos sob vigilância sanitária ou assistência de saúde devem ser feitas pelos serviços por meio do sistema de notificação em vigilância sanitária. Então, quando a gente detecta algo e a gente pode associar a um equipamento, a um reagente, e isso não está linkado somente comigo, mas isso de uma forma mais ampla, é um problema do serviço, do produto que está sendo adquirido, eu preciso notificar. Porque eu notificando, essa empresa ela vai dar uma atenção a esse problema que está sendo detectado. Por diversas vezes, vocês já devem ter passado por situações onde a gente vira e mexe e recebe um e-mail, uma informação de que determinado produto precisa ser recolhido, a gente vai fazer um recall, ou então esse produto precisa ser trocado. Por quê? Porque alguém fez uma comunicação,
ou um cliente detectou um problema e notificou, ou o próprio fabricante detectou um problema e entrou em contato com seus clientes e com a vigilância para poder fazer esse comunicado e tirar do mercado esses produtos. Só um minutinho. E aí, isso traz uma segurança aí para o nosso serviço o nosso serviço de monitoramento de qualidade dos produtos que a gente consome. Gerenciamento de tecnologias, né? Ainda falando no capítulo 5, artigo 59. O serviço que executa exames de análise clínicas e a central de distribuição devem realizar e manter registro da manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos de acordo com as instruções de uso. Segundo parágrafo, o serviço tipo 3 deve incluir no seu plano de gerenciamento as tecnologias e instrumentos utilizados para a realização dos exames nos serviços tipo 1 e tipo 2, com o qual mantém um contrato de supervisão. Então, os laboratórios, né, os estabelecimentos de análise, os estabelecimentos tipo 3, que somos nós, laboratórios, a gente pode estabelecer contratos de supervisão com estabelecimentos que prestam serviços tipo 1 e tipo 2. Aliás, eles só podem utilizar esses tipos de equipamentos se houver a supervisão por algum estabelecimento tipo 3. Fora isso, esses estabelecimentos eles não podem fazer uso de equipamentos para interpretação, identificação do teste rápido. Ele vai fazer somente com a supervisão de algum estabelecimento tipo 3. Tá? Então, essas manutenções elas precisam ser monitoradas, controladas, porque faz parte do seu controle, da sua supervisão. E isso tem que estar dentro de um plano de gerenciamento desses equipamentos. Vocês provavelmente fazem essas manutenções periódicas no laboratório de vocês, nos seus equipamentos, para manter esse equipamento funcionando adequadamente. Então, essa nova atividade que está sendo colocada nessa nova RDC dá oportunidade para que seja feito novos negócios e uma nova relação comercial. O artigo 60, ele diz que o serviço que executa exames de análise clínicas deve realizar medidas de verificação após a montagem do instrumento no ambiente para testar a conformidade com as características de projeto e de desempenho declaradas pelo fabricante e aos requisitos dessa resolução e das demais normativas aplicáveis, bem como determinar a periodicidade de sua execução. Ninguém compra o equipamento e liga na tomada e sai fazendo o exame. Então, quando a gente compra o equipamento, ele possui uma especificação, ele tem uma especificidade, uma sensibilidade, a gente sabe para que está comprando aquele equipamento e a gente precisa, quando insere isso na nossa rotina, ele passa por um período de validação, de implementação. As características daquele equipamento eles precisam ser alcançadas quando a gente fizer esse teste de verificação desse equipamento nas nossas unidades. Tá? Esses termos que eu estou falando aqui agora, o pessoal que já tem acreditações, eles já conhecem isso já é uma praxe. Então, essas verificações que vocês vão fazer agora, que a grande maioria dos laboratórios estão nesse período aí não possuem acreditação ainda, e aí é um incentivo aqui que eu faço com essa nova RDC para que seja buscado esse caminho, mas primeiro vamos pensar em atender a legislação e depois é só um pulinho para acreditação. Então, esses termos de verificações de equipamentos é um termo novo e que precisa passar a ser realizado. E, importante, sempre documentar. Não adianta eu estabelecer todo um protocolo ali, isso não está documentado, não está registrado, não existe um procedimento para realizar isso. Se lembra que a gente tem que montar um programa de gerenciamento, né, dentro do nosso laboratório, né? Então, a gente precisa ter esse sistema, um programa de gestão
dentro do nosso laboratório. E o programa de gestão é isso, é padronizar essas atividades e a gente conseguir executar de forma sistemática e sempre da mesma forma, né? Podem mudar os processos? Podem, mas sempre de uma forma controlada, monitorada, com responsabilidade. Artigo 61. Os instrumentos devem ser calibrados em laboratórios acreditados por organismos de acreditação signatários dos acordos de reconhecimento mútuo, a fim de garantir a rastreabilidade metrológica conforme a periodicidade recomendada pelo fabricante. Essa aqui é uma mudança que eu acho importante, né? Até então, a gente mandava as calibrações, né, das nossas pipetas, dos nossos instrumentos, que precisam ter esse controle de volume, de temperatura, de tempo, a gente mandava para empresas realizarem essas certificações, essas calibrações, né, essas verificações, e existem diversas empresas, né, e muitas delas não possuem a certificação, né, dessas empresas signatárias de acordo de reconhecimento, que seria o Inmetro, ele está dentro dessa rede, né? Então, hoje, quando a gente vai solicitar uma acreditação, a gente precisa verificar se essa empresa possui esse selinho aqui, né? Porque aí sim você vai atender ao requisito. Nas acreditações, até então, até hoje, né, a gente não passou, essa norma ainda não entrou em vigor, a gente tem acompanhado essas certificações, essas calibrações, aceitando relatórios, né, de certificados de calibração com o selo de empresa certificada, e quando isso não é possível, a gente faz a rastreabilidade dessas informações, ou seja, a empresa que faz a calibração, ela possui nos padrões utilizados a rastreabilidade que utilizou o equipamento certificado para verificação de peso, de volume. Então, a gente conseguia fazer essa rastreabilidade. Agora, a norma ela exige que você contrate diretamente essa empresa certificada. Terrão, está tudo bem? Tudo certo? Tem alguma pergunta que a gente... Tudo certinho, André. Eu vou deixar as perguntas para o final, tá, querido? Pode ir Ok, tocando. obrigado. Bom, então, alguns instrumentos que a gente utiliza são as pipetas, os termômetros. Uma característica das pipetas que eu vi muito durante as acreditações, né, é o cliente comprar novas pipetas porque acha que melhor não mandar calibrar, porque quando você compra uma pipeta, ela já vem com certificado. Não é bem isso não, tá, pessoal? A pipeta que vem com certificado é um certificado de qualidade que saiu lá da fabricação dela, né, até chegar aqui no nosso país, ou se for nacional, saiu da indústria e veio para cá para comercialização. Essas pipetas elas ficam à disposição ali no ambiente, trepidando, e isso pode ocasionar a descalibração dessa pipeta. Então, quando você compra uma pipeta, você precisa mandar calibrar ela, e algumas empresas elas já vendem essa pipeta desde que você oriente. Eu quero a pipeta, eu quero calibrada. Então, ele vai vender essa pipeta, só que antes de encaminhar, essa empresa ela faz a calibração, ou então ela vai mandar para uma outra empresa calibrar, e somente depois ele vai entregar essa pipeta para você. Então, atenção com essas informações na hora que a gente for escolher a compra de nossos instrumentos, tá? E isso precisa ser feito, no mínimo, anualmente, tá? Instrumentos que necessitam funcionar com temperatura, né, controlada devem ter, no mínimo, medições de temperatura realizadas no início e no fim da operação. Então, a gente tem aqui um modelo de formulário onde a gente precisa verificar a temperatura mínima,
né, a temperatura no início do monitoramento e no final do monitoramento, né? E ainda tem casos que a gente precisa monitorar durante todo o tempo, né? Esse tipo de termômetro ele consegue fazer essas verificações. Eles possuem temperaturas máximas e mínimas. Por que eu faço essas verificações de temperatura máximas e mínimas? Porque eu sei, durante um período, o máximo e o mínimo de temperatura que foi alcançado. Então, existe um procedimento diário para a gente pegar, fazer a verificação, zerar o termômetro e, no dia seguinte, verificar novamente. Isso é feito sistematicamente, existe procedimento para isso, né? Os profissionais envolvidos nessa checagem, eles precisam executar isso e registrar essas mudanças. Não adianta eu pegar o meu formulário e sair escrevendo um monte de temperatura ali para atender o meu limite aceitável. Não, eu preciso monitorar. Por quê? Porque provavelmente eu tenho produtos armazenados dentro do meu estoque, da minha geladeira, onde quer que seja, que possuem uma sensibilidade a essas temperaturas. Então, todo produto que tiver faixa de temperatura de uso, eu preciso monitorar o ambiente. Tá? Então, isso é uma dica. Comprei um produto, o produto tem faixa de temperatura, preciso monitorar esse produto aonde ele estiver armazenado. Ok? É permitido que o serviço que executa exames de análise clínica realize ensaios analíticos de forma a garantir a qualidade dos insumos e dos produtos utilizados nos processos operacionais do próprio serviço. Então, a gente tem qualquer estabelecimento que utilize ensaios de análise clínicas, eu preciso garantir a qualidade daqueles resultados. Então, eu posso fazer testes de controle de qualidade nesses equipamentos, nesses dispositivos, para garantir a qualidade dos resultados que estão sendo encaminhados aliás, que estão sendo reportados para os nossos clientes. Okay? Aqui a gente tem amostras, né, de controle de qualidade, controles internos. Quando a gente quer entregar um resultado a um paciente, a gente precisa testar, né, diariamente os nossos controles para saber se a nossa rotina ela está apta, né, se os resultados eles estão coerentes dentro de uma faixa aceitável ali. Então, a gente utiliza controles, algumas vezes com níveis diferentes, e esses controles, essa prática, né, a gente vai falar lá no final da nossa apresentação, eles dependem do conhecimento técnico de cada um, do tipo de metodologia, né, do tipo de amostra que está sendo trabalhada. Então, isso tudo varia e isso depende muito de quê? Do conhecimento técnico que o laboratório possui para exercer esse controle. Sistema de informação. Esse era um item que a norma anterior ele não trazia, não era bem claro, né? E aqui eu acho que ele vem de uma forma assim mais explicada, mais detalhada do que a gente precisa ter dentro desse sistema para que ele possa ser seguro, tanto de informações para nós, né, que trabalhamos diariamente no laboratório, como seguro de informações que são disponibilizadas ou controladas dos nossos clientes que chegam lá para a nossa unidade, fornecem informações pessoais, né? Então, o nosso sistema ele deve ser capaz de estar protegido contra qualquer tipo de vazamento. Então, a LGPD ela já veio, né, com esse cuidado, né? A gente precisa ter cuidado com os dados e aí essa norma ela corrobora com esses cuidados
necessários no nosso dia a dia, do laboratório. Então, o artigo 71, ele fala o seguinte: o serviço que executa exames de análise clínicas deve definir uma política e responsabilidade para estabelecer sistemática de acesso de dados, informações dos pacientes e dos profissionais do serviço, né? Controle de acesso a lançamento e alterações de dados e resultados dos exames dos pacientes, contendo históricos com datas, horários, local que ocorreu, cadastro e alteração das informações. Então, todo o caminho, né, que o atendente, que o colaborador faz dentro do sistema, ele precisa ser monitorado. Os sistemas possuem, hoje, né, pelo menos, os sistemas, eles possuem esse histórico, esse log que a gente chama, que é toda a atividade de um colaborador dentro do sistema. Precisei cadastrar, então eu tenho um histórico de quem cadastrou. Precisei alterar um resultado de um exame, ou seja, eu fiz uma revisão daquele exame, né? Então, essa revisão, ela gerou um registro de acesso, um registro do que foi alterado, os dados que foram alterados. Importante, eu preciso ter a rastreabilidade desses dados. Eu não posso simplesmente mudar um resultado. O resultado que foi alterado, ele precisa continuar registrado ali, né? Antigamente, a gente tinha softwares que a gente conseguia fazer aliás, o software a gente mudava um resultado e se perdia essas informações. Isso a gente não vai muito longe, não. Eu presenciei isso, eu vivenciei isso. Existem softwares, eu já vi softwares em que a gente fazia testes de mudança, de modificação, né, de retificação de laudo, e o laudo novo ele saía e o laudo antigo era excluído. A gente não conseguia a rastreabilidade. Um outro problema que acontecia nesses softwares, havia uma mudança, né? Mudanças, elas acontecem, elas são normais. Havia uma mudança de metodologia, e aí, depois daquela mudança de metodologia, os laudos daqui para frente, eles passaram a sair com um método novo, porque você cadastrou um método novo. Ok, até então, é isso que eu quero realmente. Agora, quando a gente pegava essa mesma mudança e puxava resultados antigos, né, do mesmo exame, essa mudança que a gente fez, ela foi aplicada para os resultados antigos também. Então, às vezes, tinha valores de referência que que a gente mudou para um modelo atual, que acabou mudando os resultados antigos. E esses valores de referência, às vezes, mudavam completamente a interpretação do resultado. Então, o cuidado com o software que a gente precisa ter é fazer cuidado com essas informações, os dados que estão inseridos, e a gente testar isso, né? No software ainda a gente precisa ter um processo sistematizado para a liberação de resultados dos exames e laudos dos pacientes, sejam eles realizados de forma automática ou manual. Existem softwares que fazem a parametrização, eles automaticamente já fazem essas liberações, só que essas definições, elas são colocadas dentro do nosso sistema. Quem faz a parametrização é um responsável técnico pelo serviço. Então, a gente tem registros disso, a gente tem responsabilidades sendo aplicadas, e isso tudo precisa ser monitorado, e a gente precisa ter formas de apresentar essas rastreabilidades, apresentar esses registros, tá? Não é simplesmente fazer as coisas acontecem. Não, eles acontecem porque a gente programa, porque a gente possui um sistema de gestão implementado no nosso serviço. Uma sistemática, por último ponto, a gente precisa ter uma política de privacidade e confidencialidade da informação. Os nossos colaboradores precisam estar submetidos a essa confidencialidade, tá? Então, a gente tem ali termos, né, de confidencialidade para que isso não saia da nossa empresa. Esses acessos também eles são monitorados, tá? E possuir uma sistemática definida e documentada de proteção contra acessos não autorizados, né? Então, esses acessos aos sistemas, eles são controlados, né?
esses acessos, existem limites de acesso, quando a gente dá um acesso a um colaborador, existe um perfil para ser aplicado, ele não pode simplesmente acessar qualquer tipo de informação, não pode fazer cópias de informações, não pode imprimir documentos, imprimir formulários, né, porque você perde o controle, perde a rastreabilidade disso, tá? Parece ser uma coisa assim meio óbvia de se falar, mas não é. Isso acontece com frequência, tá? Em auditorias assim ao longo da vivência que a gente tem, eu já presenciei aquelas informações que a gente entrega para o cliente, aqueles formuláriozinhos, o simples fato de você não ter o controle de versões dessas informações, você pode passar uma informação completamente equivocada para o seu cliente na instrução de realização de uma coleta. Então, se a gente tem um paciente que solicita uma instrução e você tem modelos diferentes ali disponíveis para um mesmo exame, ou porque você não atualizou, esqueceu de tirar o antigo, ou porque o próprio funcionário, por uma ação deliberada, fez uma modificação com o intuito de prejudicar, e aí, por algum motivo, aquilo está disponível ali, você acaba prejudicando a qualidade do serviço, prejudicando a sua imagem como um laboratório, a qualidade que você quer passar para o seu cliente, e isso se torna um fato prejudicial aí para entregar resultados corretos e seguros para o seu cliente. 72, artigo 72. O serviço que executa exames de análises clínicas e a central de distribuição devem realizar a avaliação e verificação do sistema ou programa de informática, onde sua implementação e documentá-las contemplando informações referentes à disponibilidade, confiabilidade, integridade dos dados, responsabilidades das instruções dos usuários. Então, isso aqui, a gente acha que o sistema ele funciona bonitinho, instalou, ele está rodando. Não, a gente precisa fazer as verificações, checar se as informações estão chegando corretamente, né? Checar se os dados estão sendo armazenados corretamente, testar o backup dessas informações. Já vi várias vezes problemas no backup. Ontem mesmo eu estava dando uma aula, a menina estava assistindo, me informou que uma troca dessa de sistema, ela não conseguiu recuperar os dados do paciente, né? O que a gente faz com isso? E isso trouxe problemas para ele, trouxe insatisfação dos clientes, porque já eram clientes antigos que retornavam sempre no laboratório e aí tiveram que refazer todo o cadastro, o histórico de resultados que saía no laudo, porque ficava bonitinho ali no histórico de resultados dele, né? Se perdeu porque não houve a possibilidade de buscar essas informações. Olha o dano que isso traz para o laboratório. Por quê? Porque lá no início, quando foi adquirir um produto, não fez a gestão correta dessa empresa, não avaliou corretamente a empresa, né? Não testou a forma de você fazer backup desses produtos, e aí você acaba, de uma certa forma, sendo prejudicado. A mesma coisa acontece com o interfaceamento, tá? Vocês não pensem que esses erros não acontecem, não. Acontece, e eu já peguei em auditoria resultados sendo interfaceados erradamente. Parece uma coisa meio difícil, aliás, é difícil detectar isso, e esse sim é o dedo podre do auditor, né? Porque a gente faz uma amostragem de resultados e começa a confrontar esses resultados com os dados brutos. E aí eu identifiquei 2 resultados que foram passados errados para o sistema, né? E aí, isso, com certeza, dependendo do tipo de erro que é passado, pode ser bem grave para o laboratório. E quando a gente trabalha com um sistema de gestão implementado, esses erros eles vão ser minimizados. Quando a gente faz uma gestão de risco e a gente conhece todos os processos do nosso laboratório,
esses erros, o risco de acontecer esses problemas, você pode prever ele, né? Ou então você minimizar a chance desse risco acontecer, a tal ponto de você saber que o risco ele existe, tá? Ele é pequeno, ele não é grave, então você às vezes nem precisa eliminar o risco do seu processo. Você sabe que ele está ali, mas quando a gente faz a gestão de risco, o que significa? Eu conhecer esse risco, eu conhecer quais são as suas causas e eu saber o que fazer quando ele acontecer. Então, quando você tem uma gestão de risco implementada, os seus colaboradores que estão envolvidos no processo, quando detectam um problema, ele não precisa recorrer ao diretor, não precisa recorrer à garantia da qualidade, ele vai recorrer na sua planilha de gestão de risco e vai seguir exatamente a cartilha do que está escrito. O que eu faço quando esse risco acontecer? Pronto, fiz o problema, fiz o que foi indicado, resolvi. Ok, eu posso, depois disso, de resolver esse problema, começar a investigar por que esse risco aconteceu de fato e tentar achar formas de eliminar essa possibilidade ou então de melhorar aquele processo para evitar que isso aconteça de uma forma menos frequente e aí eu ter o meu sistema mais seguro frente a uma análise de gestão que eu fiz, uma análise simples, né, de gestão que eu fiz junto com a minha equipe. Me antecipei. Essa aqui é o item que fala sobre o gerenciamento de risco, né, que fala exatamente isso. O serviço que executa exames de análise clínicas e central de distribuição devem definir e implementar medidas para o aprimoramento constante do gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias. Por que é o aprimoramento constante? Porque ele é dinâmico. A todo momento ele está mudando. A todo momento a qualidade do nosso sistema exige mais ou são criadas novas metodologias, novos equipamentos, novas legislações, né? Qual é o risco dessa implementação para o meu serviço dessa nova legislação? Onde que isso me afeta? É um risco, não é um risco? Quem serão nossos novos concorrentes, se houver? Como é que eu vou resolver esse processo que eu estou criando novo aqui no meu laboratório? Então, são riscos que acontecem, que estão a todo momento sendo inseridos da nossa análise e que você não vai mais deixar de fazer isso. Por quê? Primeiro, que vai te trazer benefícios, né? Benefícios gerenciais e te preparar para quando o problema de fato acontecer. Tá? E aí você faz isso de forma rotineira, periodicamente. Geralmente isso é feito ao longo do ano, né? Pelo menos num período do ano, geralmente lá no final, quando a gente faz a nossa análise crítica de tudo que aconteceu ao longo do ano, previamente, onde a gente vai avaliar indicadores, onde a gente vai avaliar nossa equipe técnica, onde a gente vai fazer uma revisão dos riscos, né, junto com a equipe, e aí prever melhorias para o futuro, baseado em quê? Em fatos, baseado em dados. Né? Ninguém vai tomar decisões de forma empírica aqui, porque fazendo isso, a gente vai perder dinheiro. Gerenciamento de resíduos. Bom, quando a norma, a RDC 302, ela foi lançada, a RDC que tratava sobre gerenciamento de resíduos era a 306. Então, ela estava desatualizada lá na RDC antiga, né, onde era citada a RDC 306 ainda. Hoje a gente tem a RDC 222, onde trata também da gestão de risco, da gestão de gerenciamento, do plano de gerenciamento de resíduos. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Atender à legislação. Então, se a gente tem um plano, se a gente precisa implementar um plano de gerenciamento de resíduos no nosso laboratório, a gente precisa ter o conhecimento das RDCs, da legislação vigente, que a gente possa cumprir a norma, né, legal do nosso laboratório. Então,
é mais uma atençãozinha de diferença que a gente precisa ter frente à RDC antiga e à RDC nova. A limpeza do ambiente, artigo 79. A limpeza do ambiente onde é realizado o exame de análise clínica deve ter sua execução registrada diariamente no início e no término do horário de funcionamento. Lógico, a gente trabalha num ambiente limpo, seguro, a gente faz esses processos naturalmente, né? O que a gente precisa evidenciar? A execução das atividades, né? E isso, às vezes, a gente esquece de fazer. Então, tem que ter um procedimento para isso. Tem que ter um procedimento de como executar a limpeza nessas áreas mais técnicas, né? Essa limpeza ela precisa ser registrada. Então, o seu profissional que estiver executando essa atividade, que vai fazer lá no início da rotina, lá no final da rotina, diariamente dentro do seu laboratório, ele vai precisar registrar. Ele vai precisar seguir protocolos, seguir procedimentos de execução dessa limpeza. Ele vai precisar passar por treinamentos contínuos dentro do sistema de gestão, treinamentos de biossegurança, de cuidado com as amostras que ele está exposto, né? Então, isso tudo precisa de registros. Se a gente não registra, a gente não consegue comprovar a execução daquela atividade, tá? Desculpa, gente, minha garganta já fica seca bebendo água toda hora. Bom, vamos lá. Gestão de documentos, né? O que é gestão de documentos? A gente fala de documentos, a gente começa a pensar, nossa, tem que guardar documento físico, como é que eu vou gerir essas documentações? Calma, hoje em dia ficou muito fácil isso, né? A gente tem diversos softwares que fazem gestão de documentos. O próprio, lá no PNCQ, a gente tem um software chamado PNCQ Gestor, que faz a gestão dos documentos da qualidade do laboratório. Então, você que quer gerir essa documentação, te dá várias oportunidades, ou softwares, né, disponíveis, softwares na nuvem, né? Hoje em dia, a grande maioria dos softwares eles são geridos na nuvem. A gente tem, se ainda a gente quiser trabalhar de forma física, tem problema. O laboratório precisa dispor de locais para fazer essa manutenção, essa guarda dessa documentação, o controle com os documentos que estão sendo disponibilizados para os colaboradores. É um trabalhinho maior? É um risco maior? Olha aí a gestão de risco. É um risco maior? Sim, mas é possível, né? Desde que você trabalhe com gestão, com qualidade, de forma correta. Então, o artigo 83 ele fala o seguinte: o serviço que executa exames de análise clínica deve manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis em meio físico ou eletrônico. Tá? É importante que a gente direcione e controle os acessos desses controles. Então, se a gente tem um documento em meio físico e eu direciono isso para algum determinado setor, eu tenho que garantir que eu entreguei o documento que estava disponível, aliás, que deve ser entregue naquele setor, né? E eu tenho que ter certeza que eu recolhi aquele documento obsoleto que estava entregue naquele setor. Eu não posso ter os dois documentos juntos lá, porque se houve alguma mudança drástica ali nas informações daquele procedimento, eu posso estar causando um problema na minha análise, um problema gerencial da informação. Então, eu preciso garantir que eu vou estar recebendo o documento obsoleto e entregando o documento atual. E não basta a gente só entregar esse documento atual para o setor. Eu preciso garantir que as pessoas que estão envolvidas nos processos, elas tenham sido treinadas naqueles documentos. Então, quando eu entrego um documento de mudança, o profissional que está naquela unidade lá, ele precisa me garantir que ele compreendeu,
que ele entendeu o treinamento que foi dado, que ele entendeu a modificação, e isso é uma forma de garantir que ele vai executar aquele procedimento, aquele processo, da forma como ele descreveu. Tá? Tem uma frase que eu sempre falo, toda aula que eu falo de gestão de documentos, eu me remeto ao meu avô. Meu avô ele foi fundador da SBAC, ele foi coordenador do Sistema Nacional de Acreditação por muito tempo, e ele falava o seguinte para mim: para você escrever um documento da qualidade, você precisa escrever o que você faz. Depois, você tenta executar o que você escreveu. Se você conseguir fechar esse ciclo de executar aquilo que está descrito, significa que aquele documento foi bem redigido. Então, quando você escreve um documento, entrega para o seu colaborador, vê se ele consegue executar aquela atividade como deve ser, porque o documento é para isso, né? É para você padronizar a forma de executar as atividades. Se ele conseguir executar aquela atividade, significa que seu procedimento ele foi bem descrito. E, com certeza você vai ter aquele processo sempre realizado da mesma maneira. Tá? Alguns documentos que precisam estar disponíveis nas nossas unidades. Projeto básico de arquitetura e memorial descritivo aprovados pela autoridade sanitária, relação e registro de todos os procedimentos realizados, inventário dos produtos sujeitos à vigilância sanitária, relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e cargas horárias, e registros que evidenciem a execução dos programas de educação permanente e de garantia da qualidade. Então, registro, gente, se você não registrar, você não vai comprovar. E quando a gente tiver a visita de um fiscal lá na nossa unidade, a forma dele evidenciar que algo foi realizado é através de registros. E durante uma auditoria também, né, a gente verifica isso anualmente. Nas auditorias é até mais fácil, às vezes, porque a gente vai periodicamente lá no laboratório. A gente, às vezes, já até conhece o laboratório de anos, e a gente sabe quando a pessoa ela realmente executa a atividade ou quando ela está tentando burlar alguma informação. O auditor ele tem essa experiência e percebe isso. Então, não tentem fazer isso. Tá? Siga o seu protocolo. Isso é bom para você. Tá? Isso não é ruim. Tá? Gestão de pessoal e educação permanente de profissionais. Como eu falei lá no início, a capacitação dos profissionais é o ponto mais importante para qualquer empresa. Você ter pessoas qualificadas trabalhando com você é garantia de que você vai ter sucesso nas suas atividades, porque essas pessoas elas vão conseguir entender os processos, elas vão conseguir assimilar as informações, elas vão vivenciar aquilo ali como se fosse algo importante ali para o crescimento da sua empresa. Né? Então, você ter pessoas qualificadas e que vistam a camisa da empresa faz toda a diferença. Então, aqui a gente tem esse programa. A norma ela se preocupa com esse programa, se preocupa com a qualificação dos profissionais, porque a gente precisa cada vez mais fazer atividades de qualidade para os nossos clientes. Né? De novo, a gente está trazendo aqui nessa norma a segurança do paciente, isso é muito importante. Tá? Então, o programa de educação permanente deve contemplar capacitação e treinamento inicial e periódico, com frequência mínima anual. Então, o que significa? Eu preciso fazer treinamentos anualmente, né? Eu preciso ter metas para esses treinamentos. Quantas horas de treinamento eu vou proporcionar à minha equipe? Né? São treinamentos de crescimento profissional ou são treinamentos de algo que eu estou inserindo na minha rotina e eu preciso treinar a equipe? Tem essas duas vertentes, né? Então, a gente precisa estar ali, primeiro, sempre capacitando a minha equipe para que ela seja sempre atualizada, né? E capacitando a minha equipe frente a novas tecnologias que são inseridas dentro da minha empresa.
E ainda tem o treinamento de integração de novos profissionais, né? Você contrata alguém, ele precisa ter esse plano de treinamento. Isso não é uma coisa que vem da minha cabeça, agora eu vou treinar isso aqui. Não, agora eu vou treinar aquilo ali. Não, é um planejamento. Então, quando eu contrato alguém, existe uma sequência lógica de treinamentos que aquele profissional deve seguir, para ele entender o que é a empresa, para ele entender os processos ao qual ele vai ser designado a realizar e poder fazer de forma correta, como você deseja. As capacitações e treinamentos teóricos e práticos, baseados em abordagem de risco, sempre que novos processos forem inseridos, né? Técnicas ou tecnologias forem implementadas, que eu acabei de falar, né? E quando você tiver novas pessoas trabalhando na sua equipe. E uma coisa importante aqui, que não tinha, né? A gente precisa ter uma metodologia de avaliação. Eu dei o treinamento. Será que a informação que foi passada para o meu colaborador, ela foi assimilada mesmo, né? Ou ele entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Eu preciso ter uma metodologia de avaliação. É uma prova? É uma observação? É uma avaliação do coordenador? Não sei. Eu preciso definir isso nos meus procedimentos e seguir esse critério de avaliação. Eu não posso simplesmente avaliar de qualquer forma. Se lembre, nós estamos implementando um sistema de gestão dentro do nosso laboratório. Os sistemas de gestões, eles são padronizados, a gente precisa seguir essa padronização. Então, se eu defino isso em reunião de diretoria, com a equipe, essa definição ela precisa ser aplicada. Se por acaso eu precisar fazer algum tipo de mudança, ok, não tem problema, desde que essas mudanças estejam registradas, é gerado um novo documento, uma nova metodologia, e isso está sendo acompanhado e registrado. Isso gera rastreabilidade, tá? Você não pode também jogar fora esse documento obsoleto, não. Você precisa guardar isso pelo menos aí uns 5 anos para garantir esse histórico das suas atualizações. Então, alguns exemplos aqui. A gente tem diversas metodologias hoje de avaliação. A gente tem treinamentos online. Com a pandemia, houve uma mudança, né, na forma da gente pensar, da gente interagir entre si. Se não fosse a pandemia, com certeza a gente não estaria aqui fazendo essa live hoje, falando sobre algo. Provavelmente a gente daria um treinamento presencial e aí você teria que se deslocar para esses locais, ia ter um custo de passagem, um custo de hospedagem, mas não, a gente está aqui falando, eu não consigo ver aqui quantas pessoas estão presentes agora, mas a gente está falando aqui para um monte de gente que está nas suas casas, tomando lá a sua água, comendo alguma coisa e ouvindo algo técnico, algo que vai trazer uma mudança para a sua profissão, para a sua carreira, para o seu dia a dia. Então, os treinamentos online eles vieram para mim para ficar, que é um benefício muito grande. Existem os treinamentos in company, né, onde você contrata um consultor, um professor, e você leva esse consultor lá para dentro da sua equipe, né, do seu laboratório, para dar aquele treinamento específico para a sua equipe, né? Isso geralmente é algo que é muito, muito particularizado, tá? Mas que é possível. Já fiz alguns treinamentos desse, né, onde a gente foi convidado para dar esses treinamentos em company, isso é comum também, era muito comum, e, por fim, os treinamentos que são dados dentro do próprio laboratório com a própria equipe, né? Então, a gente, às vezes, promover esse planejamento anual de treinamentos com a própria equipe, ou seja, algum colaborador faz um estudo específico de algo e apresenta uma novidade lá para a equipe. Para quê? Para atualizar, para trazer novidades e manter sempre a equipe atualizada. Então, esses treinamentos precisam ser registrados. Montem lá um planejamento, uma tabelinha de Excel ali com planejado, quem vão ser as pessoas responsáveis, quem vai ser a contratação que vai no seu laboratório. Por quê?
Quando a gente planeja, a gente economiza, a gente já faz, compra lá na frente. Quem compra lá na frente gasta menos. Quem nunca viajou aí e comprou passagem em cima da hora? Sabe o que acontece, né? Se você compra passagem em cima da hora, você vai pagar, às vezes, 3 vezes mais do que se comprar com antecedência. O que é isso? Planejamento. Com qualquer coisa que você compre na frente, você com certeza vai ter um valor mais reduzido e você vai reduzir seus custos. Então, sistema de gestão, gente, é planejamento. Você vai ter o seu retorno financeiro, gente. Não pensem que isso veio para prejudicar os laboratórios, não. Isso veio para tentar trazer essa adaptação de vocês e conseguirem se sobressair no mercado. A pandemia veio aí para mostrar que é possível os laboratórios se reinventarem. Quem fica só lamentando vê a banda passar e fica realmente para trás. Quem enxerga as oportunidades, com certeza, são aqueles que vão se sobressair. Eu vi vários laboratórios se sobressaindo na pandemia, como também vi muitos laboratórios indo lá para o fundo, porque só reclamaram e não arregaçaram a manga e se adaptaram. Rastreabilidade do material biológico. Agora a gente está entrando na questão de documentos, gerenciamento dos processos operacionais, é o capítulo 6, onde a gente fala sobre a rastreabilidade desse material. O laudo liberado pelo serviço que executa exames de análises clínicas deve conter nome e número do cadastro do CNES, estabelecido no CNES, estabelecimentos responsáveis pela fase analítica de cada exame realizado. Então, isso a gente não tinha na RDC anterior. Isso era um item que a gente já cobrava nas acreditações, onde a gente precisa identificar onde que esses exames são realizados, né? A gente teve muito laboratório que manda resultados para apoio e libera o seu laudo como se ele fizesse aquelas análises, né? Não, agora, por lei, você precisa informar quem são, de onde está vindo esses resultados. Foi eu que fiz? Não, eu tenho lá a referência, a rastreabilidade de quem fez aquele resultado que está sendo encaminhado. Então, a gente, às vezes, agora vai ter ali um monte de laboratório que deixou de fazer exames e manda para apoio, vai ter lá todos os seus exames lá, realizados por laboratório X, Y, Z, e vai precisar informar isso para o cliente. Isso é ruim? Não sei. Depende de como que ele vai lidar com essa informação, como seus concorrentes vão lidar com essa informação. Será que isso vai ser negativo ou isso vai ser positivo para o laboratório? A gente vai saber quando isso começar a ser aplicado. Como é que as pessoas vão entender isso? Né? Então, está aí um ponto aí para vocês se preocuparem e pensarem, o que vai ser melhor para mim? Eu não posso te dizer agora o que vai ser, porque eu não sei ainda, né? E também depende da regionalidade de cada laboratório. Então, tem um monte de pontos que precisam ser avaliados. Pega lá a planilhazinha de gestão de risco, faz uma análise disso aí, vê a conclusão que vocês chegam desse fato. Tá? Parágrafo único. A identificação do material biológico, quando da realização de exames no ato da coleta e com entrega imediata do laudo ao paciente, pode ser simplificada com o nome completo do paciente e a sua idade ou data de nascimento, desde que seja possível realizar a rastreabilidade entre material biológico e paciente, de forma a garantir a segurança do paciente e do seu material. Então, se a gente faz aquele exame que a gente entrega no momento da coleta um resultado, um laudo para o nosso paciente, esse documentozinho que a gente entrega lá para o cliente comprovando o atendimento, isso pode ser suprimido nesse caso aqui. Fase pré-analítica. O cadastro do paciente deve incluir as seguintes informações. Nada de diferente do que a gente já estava acostumado.
a não ser por esses dois itens aqui. Nome social, a gente não tinha isso descrito numa norma, né? Isso passou a integrar essa norma, e o sexo biológico. Tá? Então, diante das mudanças de hoje em dia, das atualizações que a gente vem acompanhando, eram informações que não existiam anteriormente na norma, e isso vem sendo inserido e explícito na norma para que a gente possa seguir corretamente com a forma de atender esses pacientes. Ainda na fase pré-analítica, o cadastro do exame de análise clínica deve incluir as seguintes informações. De novo, todas as informações que nós já estamos acostumados a preencher, a gente já sabe que existe nesse cadastro, porém, a gente tem 3 pontinhos aqui, aliás, 4 pontinhos aqui que vêm como mudança. Nome e número do cadastro do CNES, da unidade responsável pela coleta do material, tá? Nome do profissional que executou o cadastro, tá? E nome do profissional que executou a coleta do material biológico, quando aplicado. Aqui a gente tem os ensaios de anatomia patológica, onde a gente precisa identificar essas pessoas que fizeram a coleta e caminharam esse material, né? E nome do profissional que validou o recebimento desse material, tá? O restante é o que a gente já estava acostumado a visualizar. O serviço que executa o exame de análise clínica deve fornecer ao paciente ou ao seu responsável comprovante de atendimento. Parágrafo único. O comprovante de atendimento poderá ser dispensado caso exame de análise clínica cuja execução ocorra no ato da coleta, mediante a entrega do laudo ao paciente. Então, a gente executa o exame na hora, a gente faz o laudo, esse comprovante não precisa mais ser entregue para o paciente. Tá? É algo que a gente fez na hora ali. Ao serviço do tipo 1, é proibida a coleta de material biológico em ambiente externo ao serviço. Então, a gente tem um ambiente lá para fazer a coleta. Se você for um supervisor de um serviço desse, fique atento que ele não pode fazer esse tipo de coleta de material fora da área destinada ao serviço que ele executa. Transporte de material biológico. O serviço que executa exames de análise clínica, o serviço itinerante e a central de distribuição deve transportar o material biológico de acordo com os requisitos da RDC 504. Então, a gente precisa ter conhecimento dessas resoluções para que a gente possa atender aos requisitos. Eu não coloquei aqui a RDC, depois vocês entram lá no site, baixem ela, estudem ela, para que vocês possam seguir o passo a passo, para vocês não infringirem nenhum requisito. Tá? Agora, que importante, todo material biológico transportado deve conter em sua embalagem terciária dados dos exames solicitados, do material biológico coletado e do paciente solicitante. O que é embalagem terciária? Aqui eu botei uma fotinho, se vocês conseguirem enxergar. Tem a embalagem primária, aquela embalagem que está diretamente em contato com o material biológico. A embalagem secundária, onde a gente faz o pacotezinho daquele material e guarda esse material. E o material de transporte, que é o material de embalagem terciária, nós vamos acondicionar esse material para ser transportado nos locais que devem receber. Tá? E aí, o que a gente precisa? A gente precisa ter os dados desse material que está sendo transportado. Pode botar uma ficha acondicionada do lado. Eu ainda não sei se vão existir outras maneiras de a gente trazer essa informação, mas eu penso que, de repente, um QR Code, alguma informação que eu consiga rastrear, bipar ali a informação e trazer essas informações do que contém naquela caixa ali. Aí é uma forma da gente
estudar maneiras de aprimorar esse sistema. É permitido ao serviço que executa exames de análise clínicas a contratação da central de distribuição. Tá? Então, isso aí tem que ser contratualizado, tá? Entre essas duas entidades. Ok? A central de distribuição deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Até então, nenhuma novidade. E a central de distribuição deve utilizar instrumento de refrigeração exclusivo para armazenamento de material biológico que necessite de temperatura controlada, com um termômetro de momento com máxima e mínima. Por quê? A gente precisa monitorar durante todo o tempo de armazenamento essas amostras. Uma forma da gente fazer isso é com termômetro de máximo e mínimo, que a gente monitora isso. Existem alguns termômetros também que monitoram a todo momento. Eu não preciso esperar o dia seguinte para saber que aquela temperatura ultrapassou o limite aceitável por mim, né? Então, eu tenho algumas tecnologias que eu consigo ter esse monitoramento contínuo, né, de minuto em minuto. Isso é configurável, tá? A cada 5 minutos, porque aí eu detectando uma tendência, uma subida, eu já consigo tomar uma ação mais rápida. Eu já consigo perceber, opa, está tendo uma elevação de temperatura aqui que pode ser prejudicial, aconteceu alguma coisa. Então, chega alerta dentro do meu sistema e eu vou lá tentar identificar esse problema para evitar um problema futuro. Tá? Então, de novo, a tecnologia ela vem para nos auxiliar e faz parte da nossa gestão poder avaliar se aquela tecnologia ela vem para nos ajudar, se o custo-benefício disso vale a pena, e aí a gestão a direção vai definir, de novo, baseado em quê? Em fatos, em dados. É permitido ao serviço que executa exames de análise clínica. Isso aqui já repeti. Peraí, aqui. Vamos para a fase analítica agora. Bom, o serviço tipo 3 pode utilizar laboratórios de apoio para a realização dos ensaios de análises clínicas. Ok, até aí, nenhuma novidade, né? O que entrou aqui nessa norma que não existia? O serviço tipo 3 deve avaliar anualmente a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório de análise clínica, considerando a comprovação da regularidade do laboratório de apoio frente à autoridade sanitária local e a comprovação da qualidade analítica dos exames contratados através dos resultados obtidos por participação em controle externo da qualidade. O que significa isso? De novo, a gente está fazendo uma qualificação de fornecedor. O laboratório de apoio ele é um fornecedor nosso, é um fornecedor de serviço. Da forma como ele é um fornecedor de serviço, eu preciso qualificar o serviço que ele está prestando. Então, eu quero que esse laboratório ele seja legalizado. Qual é a evidência que eu preciso constatar para saber se ele é legalizado? Documentos desse laboratório registrado na autoridade sanitária local. Né? Ele está apto para exercer aquela atividade. Então, essa é uma evidência forte que eu preciso guardar comigo. Eu preciso avaliar isso anualmente, se essas licenças são atualizadas. Né? Agora, um ponto que a gente vê com frequência, que lá no PNCQ, com dúvidas assim, de laboratórios, a qualificação do laboratório de apoio quanto à realização dos ensaios. Como é que alguns laboratórios fazem isso? A gente vê alguns laboratórios encaminhando suas amostras de controle de controle externo para o laboratório de apoio. Por quê? A gente pergunta, por que você faz isso? Porque eu quero saber se ele tem qualidade. Calma, com certeza ele já tem um programa de controle externo contratado. Você não precisa mandar suas amostras. Né? Isso já é feito por nós. O que você precisa fazer? Pedir a participação anual dele ali no controle externo. Os resultados, para saber se as amostras que você manda para ele realizar, se ele está coberto pelo programa externo. Então, são essas qualificações que você vai fazer. Não mandar
amostra sua para ele, para saber se... Aliás, a amostra do controle externo, você recebe, mandar para ele para saber se ele vai acertar. Não, não é isso. A qualificação do fornecedor é você buscar evidências que vai mostrar que aquele laboratório ele presta qualidade. E o preço ele deve ser o último ponto para ser considerado na qualificação de fornecedor. Tá? Primeiro, você precisa esgotar. Aí já é uma orientação minha, né? Você deve esgotar primeiro sempre os critérios de qualidade, depois sim avaliar o preço. Tá? Não fica trocando laboratório de apoio por conta de preço, não, porque aí você perde rastreabilidade, você perde uma continuidade de seus resultados, o paciente vai ficar chateado com isso, e até você, na hora de avaliar esse resultado, não vai ser muito legal. Então, deixe o preço por último critério de avaliação. Avalie primeiro critérios de qualidade. Tá? Está acabando, gente, não se preocupa, não. Fase analítica ainda. Fase analítica ainda, metodologias próprias. Essa aqui é um item, e são poucos laboratórios que fazem suas próprias metodologias, né? São laboratórios muito especializados, mas a gente precisa apontar aqui porque faz parte da norma, né? Bom, o serviço tipo 3 e utilizar metodologia própria deve documentá-la e precisa incluir, no mínimo, as descrições das etapas do processo, a rastreabilidade de todos os produtos e insumos utilizados, a especificação e sistemática de aprovação dos insumos, reagentes, equipamentos e instrumentos, sistemática da validação de etapas e procedimentos, volume de reagentes, tipo de material biológico, materiais necessários, forma de interpretação e, por fim, determinação da sensibilidade e especificidade das metodologias. Então, tem um protocolo inteiro a ser seguido quando você implementa uma metodologia própria. Você não pode criar algo assim e sair fazendo sem ter uma validação daquele processo, né? Então, você precisa ter isso documentado, validado, para quando você receba lá a fiscalização do auditor ou do fiscal, ele poder entender que foi passado por um processo de validação daqueles procedimentos. Por fim, na fase pós-analítica, o serviço que executa exames de análises clínicas deve possuir instruções escritas para a liberação de resultados e assinatura legalmente válida de laudos, que contemple situações de rotina, plantões, urgências e emergências. Parágrafo único. O serviço deve definir um fluxo de comunicação ao paciente, ao médico ou profissional de saúde, quando houver necessidade de decisão imediata. Então, a gente não simplesmente faz o exame, tem lá o laudo que é gerado automaticamente no nosso sistema e a gente entrega lá para o paciente. Não, tem toda uma logística, um padrão a ser seguido, né? Uma sequência lógica a ser seguida. Você pode parametrizar isso, porque é o que a maioria do processo funciona, já está parametrizado, mas casos específicos a gente precisa de uma sequência ali de orientação. Como aqui a gente fala, né? Quando precisa tomar uma decisão imediata, o que eu faço? Eu consulto o médico primeiro ou eu ligo para o paciente? Eu consulto o acompanhante, né? Se eu estou dentro de um hospital, o que eu faço? Isso precisa estar definido. O colaborador ele precisa saber o que fazer. Então, para isso, a documentação ela traz esse conhecimento e essa padronização das atividades. Tá? O serviço de exame de análise clínica tipo 3, que optar pela transcrição dos laudos emitidos pelo laboratório de apoio, deve garantir a fidedignidade dos mesmos. Então, devo escrever exatamente como o laudo está sendo emitido para mim. Tá? O responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários e interpretações ao texto, considerando o estado do paciente. Então, é responsabilidade do responsável técnico pela liberação do exame, ele avaliar se
lógico, você não pode mudar a interpretação do texto, mas você pode acrescentar trechos a esse documento que vão trazer benefícios ali para o paciente frente a dados que você possui e que o paciente e que o laboratório de apoio não tinha. Então, isso faz parte lá do serviço nosso do responsável técnico. Tá? E, por fim, o laudo deve conter o nome do laboratório de apoio que realizou os exames. A gente não tinha essa necessidade, aliás, a gente não tem hoje, na RDC vigente, essa necessidade. Tá? Laboratórios acreditados já fazem esse tipo de informação, contudo, ele tinha um pequeno detalhe. Na nossa norma para acreditação, a gente não trazia a necessidade de colocar o nome do laboratório. Se o laboratório não quisesse expor o nome, era necessário apenas informar que o exame foi realizado em laboratório de apoio. Quando o paciente quisesse saber onde foi de fato realizado, o laboratório informava. Hoje, a norma ela diz que o laudo deve conter o nome do laboratório de apoio que realizou o exame. Okay? Por fim, último slide, controle interno e controle externo da qualidade. Para mim, tem um ponto aqui que mudou muito em relação à norma anterior. Nessa norma aqui, ele diz o seguinte, nos artigos 149 e 151. O serviço que executa exames de análise clínica deve realizar controle interno em todos os instrumentos em uso. Então, a gente, às vezes, tem vários equipamentos e tem lá um backup, tem um equipamento, tem vários equipamentos para o mesmo analito. Então, todos os equipamentos que estão ali, eu preciso realizar o controle interno para saber se está de fato funcionando. Isso geralmente ocorre, né? A gente vê acontecer porque toda vez que você faz, pelo menos laboratórios que eu visitei, toda vez que a gente precisa fazer uma análise, o controle interno ele é passado para te dar uma garantia. Eu gosto de dormir botar a cabeça tranquila no meu travesseiro e saber que eu entreguei um resultado correto para o meu cliente, né? Então, toda vez que eu vou executar alguma atividade, eu realizo um controle interno. Tá? O controle externo também entrou com essa informação. Participação em programas de controle externo da qualidade deve ser individual para cada serviço que executa exames de análise clínica e para todos os instrumentos em uso. Então, às vezes, eu tenho vários instrumentos, eu preciso fazer o controle externo de cada equipamento daquele ali. Tá? Isso é algo que a gente precisa também revisar ainda no PNCQ, como que a gente pode estruturar isso. Dá para o laboratório fazer hoje em dia, sim, através do relatório que é emitido, você ter esses resultados e você mesmo fazer as avaliações, é possível fazer, mas é algo que a gente precisa pensar em conjunto e isso com certeza vai trazer outras ideias futuras para atendimento desse requisito. O fato é, você precisa ter todo o seu sistema monitorado com essa nova resolução. Gente, esse foi o último slide. Vocês precisando entrar em contato comigo, esse é meu telefone. Eu estou presente lá no PNCQ, no Sistema Nacional de Acreditação, no meu e-mail lá na Visio. Então, qualquer contato desse pode entrar em contato comigo que a gente vou estar disponível aí para ajudar vocês no que for preciso. E estou aqui disponível agora para as perguntas, se houverem. Boa noite, doutor André. Em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação, bastante didática e desossando bem essa preocupação geral de todos nós com relação à questão do sistema de gestão da qualidade. Parabéns pela experiência, e a sua experiência de auditor, com certeza, somou muito e acrescentou muito para todos nós. Com relação às perguntas, eu fui fazendo aqui acompanhando o chat, e tem algumas perguntas para fazer, e aí, colegas, eu vou fazer como eu fiz ontem durante a minha apresentação. Eu fui citando os nomes, né? Assim, não vou citar o nome de todo inteiro, mas pelo menos para que as pessoas até sejam valorizadas, todos estão valorizados, todos estão de parabéns pela participação, frequência bastante alta. A hora que você perguntou, a gente está com
400 e poucos pessoas ao vivo, o que é um recorde, né? Eu acho que é bastante legal isso, parabéns. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a colega Priscila fez uma pergunta, e aí eu vou te colocar, mas ontem eu acho que na minha fala, e se você quiser comentar alguma coisa, acrescentar, é bom. As clínicas de medicina do trabalho vão poder ou poder ser posto de coleta para um outro laboratório? Aí eu não sei se você quer comentar. Se você não puder, depois eu comento alguma coisa. Bom, isso aí, lógico, a gente não tem todas as respostas. Essa resposta, não sei te informar, acho que o Terrão, acho que a sua parte da aula, acho que foi muito... acho que falou sobre isso, o seu tema, né? Acho que se quiser responder esse daí, fica à vontade. Não, só para lembrar uma coisa, né? Ontem citei o voto do relator, do Dr. Alex, que está disponível no site da Anvisa, e ele, inclusive, durante o voto escrito dele, ele deixa claro que clínica médica não existe para a vigilância sanitária. O que existe são consultórios isolados, né? Então, assim, não pode, só vai poder se tiver um consultório isolado, e aí também é tipo 1, não vai poder coletar, porque o tipo 1 está proibido de fazer coleta. E posto de coleta, a gente sabe que vai ter regra aí para jogar. Mas vamos tocar. Aí, diante disso, a colega Érica fez uma pergunta que eu julgo que deve ser interessante. Todos os tipos 1, 2 e 3 devem ter indicadores de laboratório, né? Diante disso, a outra colega, Ana Carolina, coloca se o tipo 1 também tem que ter o seu programa de gestão da qualidade. Particularmente, eu entendo que sim, mas eu aguardo a sua resposta. Bom, com certeza. A norma ela veio para atender a todas essas entidades, tipo 1, tipo 2, tipo 3. É através de indicadores que a gente consegue tomar decisões, né? A gente falei isso aqui durante a apresentação. Então, para quem se enquadrar dentro dessa atividade, né, precisa ter seus indicadores apresentados. Lógico que cada um vai ter um indicador diferente, baseado ali no seu dia a dia, mas que os indicadores eles precisam estar presentes até para promover a melhoria do serviço que você pretende implementar. Completando, eu acho que essa pergunta, a colega Jaqueline pede para você citar alguns modelos de indicadores para os laboratórios de análises clínicas. Eu acho que tem até aquele programa do próprio PNCQ, né, que aí não é um indicador em si, mas programas vamos dizer assim, de comparação entre laboratórios. Você pode aproveitar e citar isso, André? Dentro do nosso programa, a gente tem alguns indicadores, sim. Se você for nosso cliente, tem ali indicadores que você informa, são alguns indicadores padrões, eu não me recordo agora todos eles que estão ali expostos, mas indicadores de coleta, indicadores de pesquisa de satisfação, isso são indicadores, comparações interlaboratoriais são indicadores também, e ali você compara, né, como é que está o seu desempenho com os usuários desses indicadores. Então, como o PNCQ é um grande provedor e nós temos hoje mais de 6.000 clientes, imagina se esses 6.000 clientes não respondem, tá? Mas imagine se todos eles respondessem. A gente ia ter dados ali importantes para fazer uma avaliação, um trabalho aí enorme aqui a nível nacional. Então, assim, eu peço que quem puder utilizem isso, porque isso vai ser uma ferramenta que você vai utilizar para até apresentar isso como uma evidência para quem estiver fiscalizando. E caso você tenha indicadores que não estão contemplados nesses indicadores lá no nosso programa, você pode criar seus próprios indicadores e buscar referências nacionais, né, de trabalhos acadêmicos, e aí você colocar isso como uma meta, como uma referência para você ter um dado para se aproximar daquilo, ou então melhorar mais ainda. Então, essas são as dicas que eu dou. Se você só me permitir, André, para completar, eu acho que, por exemplo, um bom indicador, que até solicitado pela ONU uma vez para nós, é o índice de adequados e de resultados ótimos no sistema de gestão, né? Perdão, no teste de proficiência. Esse, por exemplo, é um indicador. Por exemplo, o índice de retificação de laudos. Quantos laudos foram retificados? Por que eu retifiquei? Então, assim, só para... Desculpa aí me intrometer na sua área, mas é para somar um pouquinho aqui também. Não, quer ver um indicador legal? Você consegue estratificar
coleta. Material que chegou, sei lá, emolizado. Aí, pô, legal, chegou emolizado. Mas o que eu faço com essa informação? Por que chegou emolizado? Foi a coleta? Foi o material? Foi o sistema de coleta que eu comprei? De repente, ele está com problema. E aí, esse problema é por quê? Porque, de repente, eu não fiz uma qualificação no meu fornecedor lá no início. Então, são dados que você entra dentro dele, você identifica, e aí você consegue tomar decisões mais assertivas. Aí, em vez de, cheguei e recoleta, vou só fazer coleta de novo? Não, vou entender por que foi coletado assim. De repente, é o meu profissional que coletou errado, está faltando treinamento para ele. Então, com as informações, elas vão trazendo dados para que a gente possa investigar ali e conseguir resolver o problema. Muitos colegas aqui, André, e aí eu vou resumir, a Érica, acho que resumiu isso bem, quando você falou da questão da certificação de instrumentos, né? Pipetas, termômetros, etc. E a empresa certificadora ela precisa ter lá o símbolo do Inmetro, né? Ser acreditada, etc. E aí surgiram dúvidas. Essa acreditação precisa ser obrigatoriamente a 17025, pode ser uma outra acreditação, e se empresas da Reblas, né, da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, também poderiam estar dentro desse esquema. Eu acho que a Reblas até sumiu agora, né? Não sei. Pode ficar melhor. Rede Brasileira de Calibração. Todos esses laboratórios que eles estão dentro da Rede Brasileira de Calibração. Então, lá dentro do site do Inmetro, a gente consegue buscar esses laboratórios, e esses laboratórios que fazem a avaliação de medição, né, eles são 17025, né? Não tem outro ali que faça essa medição ali de volume. Então, são realmente a 17025 que faz esse tipo de certificação. Então, é só entrar no site do Inmetro, buscar lá Rede Brasileira de Calibração, busca quem são. Isso você pode fazer uma busca por estado, por nome, pelo código. Então, tem várias maneiras de você buscar e você... Oi, André? Dentro do seu... Está congelando, Terrão, está congelando. Tá. Encontrar Marcos, você pode me ajudar? O André que está congelando a conexão dele, deu uma caída. Ele voltou. Agora. Ei, André, desculpa, é que você deu uma congelada aqui, perdão. Dando sequência, eu quero aqui dar minha... Peço permissão a todos para dar minha boa noite ao nosso colega doutor Irineu, né, ex-presidente da SBAC, nosso presidente eterno, e aproveitar e fazer uma colocação que ele fez, André, que eu acho que é importante, você pode aproveitar. Se o nosso sistema, o SNA-DIC, ele, nas próximas, ou daqui para frente, a partir da entrada em vigor da 786, se o DIC vai incorporar, o SNA vai incorporar a 786 nas suas avaliações. Acho que você pode, melhor que ninguém, falar sobre isso. Eu lendo toda a RDC, eu tenho certeza que quem atender a 786, com certeza já está pronto para o DIC, porque todos os itens ali, a gente já cobrava isso há muito tempo aqui nas certificações. Então, quem quer alcançar realmente um selo de acreditação, atendendo ali a 786, é um pulo, sim, para a gente conseguir a certificação. Isso já é pedido nas acreditações, todos aqueles itens ali de qualidade, de gestão, isso tudo a gente já pedia já há algum tempo já. É verdade, verdade. Aí, André, tem o colega Rafael que faz uma colocação que eu acho importante tirar essa dúvida, né? Equipamentos do tipo, os equipamentos de bioquímica ou mesmo de coagulação, enfim, aqueles equipamentos que a gente usa de automação que tem temperaturas, exige uma temperatura determinada, 37 graus para a reação, ou 2 a 8 para o reagente que está lá dentro, on-board, etc. Se essas, a gente precisa relatar, né, essas temperaturas 1, 2, 3 vezes por dia, ou enfim, periodicamente, aí acho que seria bom se tirar essa dúvida. Então, se lembra do item lá que a gente falou, que equipamentos que têm esses problemas de temperatura, essas especificações de temperatura, eles precisam ser monitorados no início e no fim, né? Então, tinha um equipamento que eu... E se você não trabalhar dentro dessa especificação, com certeza você vai ter problema nas suas análises. Eu trabalhei com um equipamento que ele tinha uma temperatura de 25 graus. Se a sala ultrapassasse aquela temperatura, ele começava a dar problema. Então, assim, você percebe que o equipamento não está legal. Então, se você quer trabalhar realmente com entregar esses resultados
satisfatórios, de qualidade, obrigatoriamente você tem que monitorar. Então, a norma já diz, se você tem um equipamento, no início da sua rotina, que você vai começar a trabalhar com esse equipamento, ligou o equipamento, você tem lá a medição da temperatura no início, terminou, no final do dia, faz a medição novamente. Nesse período, você consegue saber se aquilo ultrapassou ou não a temperatura. E durante o dia você está lá o termômetrozinho na sua cara lá, vendo como é que está o ambiente. Então, tem como você fazer essa monitoração. Aliás, deve fazer, porque com certeza seu equipamento tem essa especificação, ele vai trazer algum problema para você se você não seguir. Tá, só pedindo para você completar um pouquinho a questão, assim, só para diferenciar. Temperatura ambiente, mas também a temperatura do equipamento. Quer dizer, normalmente os equipamentos de automação mostram na sua tela a temperatura que tem a geladeira dele, que está as cubetas de reação, etc. e tal. E isso é verificado durante as manutenções. Como é que se pode demonstrar isso? Pelas manutenções? Bom, os equipamentos, eles têm esses registros, né? Sinceramente, eu nunca peguei dentro do equipamento esse monitoramento de temperatura ao longo, porque geralmente quando essa temperatura ela não acontece, ela não chega nessa temperatura ideal, o equipamento não funciona, né? Então, ele já trava nesse momento. Então, o que a gente precisa saber é a temperatura do ambiente. Às vezes, eu tinha um equipamento que tinha uma temperatura de funcionamento ali interna dele, mas o ambiente fora ali tinha uma temperatura maior, ele dava problema. Ele funcionava, mas dava problema. Mas quando aquela própria temperatura do equipamento ela não atinge a temperatura correta, ele já não funciona ali. Já fica dando alarme, e é isso você consegue ver nas auditorias, sim, porque quando você puxa o log lá de funcionamento dele dos dias, ele dá o alarme que está apresentando. Beleza. Eu até deixar assim, só um pouquinho, também completar, André. Os equipamentos, além deles darem esse flag, né, e pararem quando não tem esse sistema, aliás, quando eles não estão na temperatura desejada deles, interna, durante as manutenções, tanto diária, cada equipamento normalmente vem com um modelo de formulário que a gente pode incorporar ao sistema de gestão, e que a gente vai fazer as anotações das manutenções diárias e vai ter isso ali também registrado, é só para fazer esse adendo, né? Eu acho que tem duas colegas aqui, a Priscila e a Juliane, que eu vou juntar as perguntas delas, que eu achei bastante interessante. Com relação à água reagente, primeiro, assim, também é para o tipo 1, aí eu me permito responder não, porque tipo 1 não pode gerar água reagente. Está claro na 786, eu acho que eu falei ontem. E aí a colega pergunta assim, o próprio laboratório pode fazer análise microbiológica da sua água? Eu queria que você respondesse. Pode. Eu tenho alguns laboratórios ali que... Aliás, depende. Tem laboratório que precisa ter ser certificado, né, ou pela 1517025 ou pela 15189. Nesse caso, a 15189 ela é aceitável. Então, você não pode fazer esse tipo de análise. Mas você precisa primeiro saber qual é a especificação da água que você quer usar. Então, às vezes, a gente confunde, eu vou usar água tipo 2. Mas você realmente precisa usar água tipo 2? Você precisa entender qual é o equipamento que você usa, qual é a especificação das amostras que você compra e orientações que você tem de uso da água. Então, você deve seguir sempre as especificações do equipamento ou das instruções do fabricante para você fazer o monitoramento da sua água e aí sim você saber que tipo de análise que vai usar. Vai verificar sílica, vai verificar teste microbiológico, vai saber qual é a resistividade necessária da água. Então, isso depende das especificações de uso do seu equipamento e das amostras que você trabalha. Acho que com você, como PNCQ, aí, pedir para você complementar, acho que nós temos uma instrução dessa no PNCQ, né, que fala sobre o tipo de água que é necessário. A gente tem várias instruções ali na área de biblioteca. Eu acho que a água está inserida ali também. É só entrar no nosso site. Eu acho que dentro da área do participante, eu não sei se está liberado para todo mundo, mas com certeza dentro da área do participante tem na biblioteca e aí tem alguns documentos lá disponíveis. Tá legal. A nossa colega Flávia, no artigo 69, eu confesso que eu não consegui anotar aqui qual é o artigo 69, não sei se você lembra aí,
Cabeça eu não lembro, Ela não. fala se o tipo 3, se ele deve ou é obrigatório A. Eu confesso que, se você puder dar uma voltadinha aí no seu slide e ver qual é o artigo 69 da 786, porque eu realmente não lembro de cabeça. Eu estou sem ela aqui disponível nesse momento. Acho que você mencionou ele num dos seus slides. Não, com certeza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Pessoal, assim, eu quero aproveitar e agradecer a todos que estão participando. E, André, transmitir para você, que, assim, muitos colegas mesmo, tipo Luciana, Juliane, aliás, Patrícia, vários colegas, assim, Deuseli, agradecendo bastante, elogiando bastante a sua apresentação, para todos classificando como excelentes a apresentação e muito esclarecedoras. Isso Legal. para Recebi a gente essa não ficar mensagem fora aqui do no mar. WhatsApp também. Depois eu te mando isso, pode deixar. Tá bom? E tem mais algumas perguntas aqui, se você não achar aí, eu vou para frente, depois a gente procura aí. Peraí aqui, 69. Se não quiser compartilhar, você só lê ele aí para gente. Mas já está compartilhado, tá não? Não, tá não. Opa, peraí. Ah, não, tá sim, perdão. Não, tá não. Eu estou Não? enxergando, porque eu estou com duas coisas. Eu peço até Não, desculpa. está compartilhado, não. Tá, não. Eu estou com duas telas abertas aqui, o YouTube, para poder enxergar isso aqui. Foi agora? Acompanhar o chat. Sim, E aí, foi, por foi. isso eu fico olhando para o lado aqui. Agora foi. É permitido ao serviço que execute exames de análise clínica realize ensaios analíticos de forma a garantir a qualidade dos insumos e dos produtos utilizados nos processos operacionais. Isso aqui, quem foi que perguntou? Foi a Flávia. Flávia, eu acho que isso aqui, a minha interpretação, como ele está se referindo ao serviço que executa exames de análises clínicas, e aí a gente está colocando tipo 1, tipo 2, porque eles executam exames ali, porque lá nesses exames você não pode manipular a amostra biológica, e aí aqui ele coloca ensaios para garantir a qualidade. Então, na verdade, eu imagino que aqui você esteja trabalhando com amostras que são sintéticas, amostras manipuladas de controle, para você poder garantir a qualidade desses insumos. A gente ainda vai ver algumas interpretações. Eu interpretei dessa forma, tá? Ok, beleza. Uma outra pergunta que eu acho assim, eu fui lendo aqui, estou tentando acompanhar no chat, viu, gente? De novo, peço perdão por estar olhando para o lado aqui. A colega Andréa faz uma afirmativa, uma pergunta, que diz o seguinte: independente do porte do laboratório, se ele é de pequeno, médio ou grande porte, se as exigências da gestão da qualidade são as mesmas. Eu acho que você pode esclarecer isso aí com bastante tranquilidade. São as mesmas, mas olha só, experiência. A gente tem laboratórios pequenos, né, que trabalham com tanta qualidade quanto um grande laboratório, tá? Isso não é desculpa para você não trabalhar com qualidade, para você não ter um sistema de gestão implementado. Lógico que dentro da sua realidade, você vai trabalhar com aquilo que você possui, mas laboratórios de pequeno, médio e grande porte, todos eles têm a condição de cumprir esses requisitos. E olha, se você implementar um sistema de gestão dentro do seu laboratório, às vezes a gente vai conhecer coisas que a gente faz no nosso laboratório que nem imagina e que pode reduzir esses custos e, de repente, isso ser benéfico para a gente e crescer, né? Então, assim, estudem a norma, a SBAC, o DIC, o NCQ está aqui para poder orientar e ajudar vocês a crescerem. Então, a gente quer que vocês entendam, cresçam e do que a gente puder ajudar aí, a gente vai estar disponível. André, eu acho que uma outra coisa interessante, você falou de gestão de risco, e tem uma colega, Deuseli, que ela faz uma pergunta com relação para mim, em relação a uma auditoria, ou uma auditoria da qualidade, ou mesmo uma fiscalização, seja da vigilância sanitária, enfim, de algum órgão desse tipo, e eu tenho no sistema só online, né? Quer dizer, todos os meus documentos estão na rede. E aí, no momento de uma visita externa, cai a minha rede. Quer dizer, como é que eu posso proceder? Como é que seria interessante? Eu acho que isso se aplica também à questão da gestão de risco, né? Acho que dá para linkar as duas coisas, por favor. Sim. Isso aí realmente é uma análise de risco que você vai fazer no seu laboratório.
Se você tem essa possibilidade, isso acontece, o risco disso acontecer ele é frequente, tem essa possibilidade inerente, essa possibilidade de acontecer, eu sugeriria você ter esse sistema de gestão documental de forma física, né? Logicamente, de uma forma bem contida, né? Lógico que você vai ter um procedimento para essas situações de críticos, né? Lógico, você não vai continuar trabalhando nessa condição, né? Então, você vai ter um momento de pausa, você vai se organizar para isso. Então, no momento dessa fiscalização ou de uma auditoria, você pode apresentar essa documentação em meio físico, tá? E você mostrar esse seu planejamento, essa sua gestão de risco frente a essas situações. Eu acho é raro isso acontecer. Eu nunca presenciei uma condição dessa de apagar a luz e ficar isso durante muito tempo sem que você pudesse continuar. Mas se isso para você é algo viável que pode acontecer, então se preocupa aí e faz a tua análise de risco frente a se previne contra essa situação. A colega, nesse caso, ela nem cita a questão da falta de energia, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tem um laboratório que tem um único provedor de acesso à internet e esse link cai, né? O provedor sai do ar naquele momento, enfim, acho que também é uma questão de análise de risco, você concorda? Também, e aí é uma questão também de você pensar no seu fornecedor. Se ele mantém, porque tem fornecedores de internet que possuem várias como é que se dá o nome? Locais de armazenamento na nuvem, então isso acaba não se perdendo. Ou então, se isso for algo comum, você contrata 2 tipos de serviço de internet. Por exemplo, eu estou dando essa palestra aqui agora para vocês, eu dou aula online. Eu tenho no meu escritório, na minha casa, eu contrato 2 serviços de internet. Se um cair, eu tenho outro. Então, é uma gestão de risco que eu estou fazendo. Eu não posso ficar sem dar aula para vocês, eu não posso combinar com vocês um horário e, por uma questão técnica aqui de internet, eu não poder apresentar isso. Olha o transtorno que eu causo para um monte de gente. Então, por isso, eu contrato 2 serviços de internet. Para mim, o custo-benefício disso, para mim, é importante. Então, eu preciso avaliar pontualmente. Então, no seu caso, você avalia pontualmente essa necessidade, se é importante ou não. Para você, se você perder essas informações, com certeza você vai perder dados ali dos seus pacientes, porque isso está... Geralmente, as informações do laboratório estão na nuvem, né? Se você perder essa conexão, você perde as informações de atendimento, aí você pode perder a oportunidade de atender o cliente, esse cliente vai para o seu concorrente, e aí ele gosta do serviço do seu concorrente, e aí pronto, você perdeu o cliente para sempre. Então, são avaliações que você precisa fazer e tomar essas decisões internas aí para a gestão. André, como o nosso tempo está quase chegando ao final, eu queria botar um ponto aqui que foi bem debatido, eu não vou citar nome, porque tem vários colegas perguntando, com relação à questão do transporte de material biológico na embalagem, no invólucro, na terceira embalagem, desculpa, obrigado, a embalagem terciária, que você citou a questão de conter os dados, etc., o nome do paciente, perere. Aí, entre várias perguntas, como é que eu faço quando eu tenho, por exemplo, várias amostras dentro de uma mesma embalagem, como é que eu vou relatar esses diversos pacientes, e principalmente com relação à questão da proteção da LGPD, né? A possibilidade, será que se eu citar nome, parará, como é que eu posso identificar sem agredir ou sem estar descumprindo a LGPD? Bom, eu não sou especialista em LGPD, mas o que a norma está pedindo aqui é que a gente consiga identificar a caixa. Eu imagino que essa solicitação seja uma contenção. Eu preciso entender o que eu perdi ali naquele momento, né? Então, as informações, de repente, que estão ali, não necessariamente precisam estar todas descritas. Eu imagino que se você tiver alguma identificação e consiga pistolar alguma coisa e trazer as informações, isso já seja o suficiente. É uma questão de interpretação. Mas precisa saber que você faz uma embalagem, imagina isso num laboratório grande, num contexto grande, onde você vai fazendo um monte de dados ali. Então, quando você pistola aquela informação, aqueles dados eles aparecem para você. Então, é uma forma de rastreabilidade. Se aconteceu algum acidente dessa caixa cair, perder, eu sei qual o que continha dentro daquele
daquela composição toda ali. Sei todos os pacientes, sei todas as amostras, e aí eu vou conseguir fazer uma gestão disso de uma forma mais assertiva. Então, eu não saberia dizer se isso iria infringir a questão da LGPD. Isso eu precisaria de uma consulta de um especialista, de um advogado, para poder orientar. Acredito que não, mas aí eu deixo aberto aí para a gente discutir isso com uma presença de alguém que seja especialista. Se você me permite, só complementando, o que nós temos lá no site do PNCQ, da própria SBAC, a questão da RDC 504, 2021, que é a nova RDC sobre transporte de material biológico, né? Que é que está regendo, então ela fala alguma coisa. E alguns sistemas de informática laboratorial permitem que você tenha o envio de malote. Então, naquela declaração de envio de malote, o próprio sistema sabe, pelo rastreio, por onde essa caixa passou, quais as amostras vão estar ali dentro. Essa é uma maneira que, ao meu ver, como a gente faz no nosso laboratório, e a gente consegue cumprir a LGPD. A gente até fez esse questionamento, porque está interno dentro do meu sistema. Então, eu sei tudo que está com um determinado motoboy, por exemplo, ou num determinado veículo de transporte, e se acontecer alguma coisa, eu vou saber, naquele momento, quem estava ali dentro. Só para complementar aqui os dados. De novo, eu te dou, novamente, tem muita gente aqui te dando os parabéns, André, que realmente bastante esclarecedor, né? Nós estamos aqui há 4 minutos aí das 9 horas. Eu só quero, se você me permitir, tem um colega aqui que me pediu, estou tentando achar o nome dele, eu peço desculpa, ele está olhando para o lado, mas é que eu estou olhando o chat, que ontem eu mencionei a questão da votação lá na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que já foi aprovado em comissão sobre a obrigatoriedade do reajuste anual da tabela SUS, né, da tabela SUS, e pedir que a galera votasse. Eu não sei exatamente o link, mas se vocês entrarem, e eu posso depois mandar isso para o PNCQ, a gente disponibilizar isso de alguma maneira. Acho que amanhã o doutor Zanetti vai falar também, talvez a gente consiga botar aqui no chat amanhã. Eu vou ver qual é o link direitinho e amanhã eu informo aqui. Então, André, fica aí à disposição para as suas últimas, né, sua despedida, sua fala. Nós estamos chegando na hora do encerramento. É uma oportunidade. Primeiro, agradecer, né? Eu adoro fazer parte da SBAC. Para mim, eu sou filho aqui da SBAC, eu tenho um carinho muito grande, né? E para mim é importante estar aqui falando do meu ponto de vista, ajudando a SBAC a divulgar a RDC. Eu sei que, de novo, a gente está começando a falar sobre isso agora, e vão existir ainda muitas discussões no Congresso, isso vai acontecer também. Podem me procurar lá no Congresso, eu adoro conversar com as pessoas, me procurem lá no stand da SBAC, do DIC, do PNCQ, eu vou estar rodando por ali. E participe da minha palestra lá também, vou falar sobre acreditação. E assim, obrigado mais uma vez, e para mim é sempre uma satisfação poder representar a SBAC. Valeu. Pessoal, André, eu quero, em nome da SBAC, te agradecer, em nome da diretoria, a doutora Beth, que hoje, por um problema pessoal, não pôde estar aqui com a gente, mas eu quero agradecer a você e dar, como todos, parabéns, brilhante explanação, e parabéns aí pela fala. Obrigado a todos, e amanhã, lembrando que nós temos o doutor Zanetti no mesmo horário. Não é isso, Garrido? De 19 às 21. Nós vamos ter aqui a palestra do doutor Garrido, doutor Zanetti, perdão, mas com aspecto, eu acho que legal, da questão da 786. Está sendo compartilhado aí, agora com vocês. A contratualização, né, das atividades, contratualização das atividades de análises clínicas, segundo a RDC, na ótica da RDC 786, que passa a vigorar a partir de 1º de agosto. Então, colegas, obrigado, parabéns aí pela participação e obrigados a todos. Boa noite. Pessoal, boa noite. Até amanhã. Até o Congresso. Galera, já saímos do YouTube?